E a FIFA decidiu punir o Corinthians com um transfer ban. Dessa maneira, o Timão está proibido de inscrever atletas nas 3 próximas janelas. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta os motivos e fala também de Hugo Souza, o goleiro do Flamengo, emprestado ao Corinthians, interessa ao Grupo City. Bora te atualizar ainda sobre a chance de SAF no São Paulo. Falo sobre uma reunião do presidente do Flamengo com o presidente da República, o Sporting definindo, pelo menos temporariamente, seu técnico, informação que interessa ao Palmeiras. Falo também sobre John Textor, com proposta gigante para venda de um dos seus clubes. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e última notícia sobre o Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Deixa eu colocar a minha sugestão para a partida entre Racing e Corinthians, marcada para as 21h30 dessa quinta-feira, valendo a última vaga na final da Sul-Americana. Para mim, ambas as equipes marcam, estou colocando R$50 nessa aposta para voltar em quase R$100. Aposte no que você quiser, o importante é clicar no link que está no comentário fixo e fazer seu cadastro utilizando o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio do canal do Nicola. Preciso lembrar que você tem de ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com muita responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que vai acatar a decisão da CBF em relação à marcação de Palmeiras e Botafogo para o dia 26 de novembro, 4 dias antes da final da Libertadores da América. A CBF havia anunciado isso no início dessa semana. O Botafogo relutou com a ideia porque não queria enfrentar o Palmeiras às vésperas da Libertadores da América, mas foi convencido de que não há outra alternativa. Bora contar também que o Red Bull Bragantino anunciou nessa quinta-feira Fernando Seabra como seu novo comandante. O ex-treinador do Cruzeiro já havia inclusive trabalhado em alguns treinos do Red Bull antes desse anúncio e ele chega ao time de Bragança Paulista para tentar salvá-lo do rebaixamento. Preciso te atualizar agora sobre o Santos, que pode garantir matematicamente seu acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro durante o fim de semana. Para isso, o Santos tem de vencer o Vila Nova dentro de casa e torcer para que o Ceará não vença o Avaí. Essa combinação levaria o Peixe a uma pontuação que não lhe permitiria ser ultrapassado pelo quinto, sexto, sétimo em diante. Dessa maneira, a 3 rodadas do fim, o Santos asseguraria sua presença na Série A do Brasileiro do ano que vem. Só para completar sobre o Peixe, o presidente Marcelo Teixeira resolveu abrir seus cofres e mais do que triplicou o bicho para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. O prêmio por vitória ao longo de toda a competição era de R$3.000. Já nesses 4 últimos jogos, cada vitória vai valer 10 mil para os atletas titulares. A última a respeito do Peixe, Santos negocia a possibilidade de disputar a pré-temporada nos Estados Unidos para participar da Florida Cup. Quero falar agora sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo, acaba de receber uma proposta milionária, mas não se trata do Botafogo. A Sports Bank, com fundos de Estados Unidos, Canadá, Europa e Oriente Médio, fez uma oferta de muitos milhões de reais para a compra da parte do Textor no Crystal Palace. Foi inclusive a falta de uma oferta que impediu que o Textor comprasse o Everton também da Inglaterra. A Federação Inglesa até permitiu que o Textor virasse o dono do Everton, mas para isso ele precisaria primeiro vender seus 45% de ações em relação ao Crystal Palace. A proposta apareceu agora, depois que o Textor perdeu a possibilidade de compra do Everton. Mas por que o Textor gostaria de mudar de time lá no futebol inglês? Ele entende que precisa comprar alguém que possa lhe garantir a chance de títulos, e com 45% das ações do Crystal Palace, sem a possibilidade de investimento muito alto, ele se sente amarrado e impossibilitado de fazer o Crystal Palace brigar por taças. Só para complementar, faltou a parte mais importante: a oferta em mãos do John Textor é de 500 milhões de libras, ou 3 bilhões e 700 milhões de reais. Tá bom para você? Bora falar agora sobre o São Paulo e a chance de o tricolor virar SAF.
São Paulo, alguns meses atrás, chegou a cogitar essa ideia, que foi completamente descartada diante da recusa do Conselho Deliberativo. O presidente Júlio Casares percebeu que esse assunto poderia até impedir que ele conseguisse a reeleição para presidente. O assunto já foi superado, ele teve o direito a uma reeleição e vai ficar mais 3 anos no cargo. Em uma entrevista, depois de um acordo firmado com a Demicon, que fechou um contrato de patrocínio com o São Paulo pelos próximos 6 anos, Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, foi perguntado sobre o tema SAF e respondeu da seguinte maneira, abre aspas. O Júlio, presidente do São Paulo, dizia desde o primeiro momento de sua campanha que o São Paulo não seria a primeira SAF nem a última. Teve um primeiro movimento de SAFs. E aí ele revela ou cita vários clubes como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre outros. Toni completa, agora talvez a gente entre em um segundo momento. Não é alguma coisa que nós temos no radar, que o São Paulo se transforme numa SAF. Nem pensamos em fazer isso por agora, mas existem outras alternativas. O que o Toni está querendo dizer? Que é possível se aproveitar de mecanismos parecidos com os da SAF em relação a outros equipamentos, como o estádio do São Paulo. O Tricolor admite a necessidade de fazer uma enorme mudança com direito a uma reforma do estádio, que aumentaria a capacidade de 65 mil para 85 mil pessoas, e o Tricolor busca parceiros para que essa iniciativa vá adiante. Estou muito curioso para ouvir o que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, tem a dizer a respeito da SAF. Assim que tiver a oportunidade, vou mandar a pergunta para ele e conto para vocês. A pergunta que eu deixo pro torcedor são paulino. São Paulo melhoraria se virasse uma SAF? Vou dar a minha opinião, acho que seria um caminho bom para o São Paulo. Ter a oportunidade de tirar uma série de conselheiros sem a menor capacidade de dirigir o clube, por algum grupo que tenha dinheiro, capacidade de investimento e torne as coisas mais profissionais, faria muito bem ao São Paulo, pelo menos é o que eu penso. Use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Sporting de Portugal, que tem a ver com o Palmeiras. Vocês sabem que o técnico do Sporting, o Rubem Amorim, foi contratado pelo Manchester United, ele assume o lugar que era de Erik ten Hag. Operação que vai custar aos cofres do United 15 milhões de euros. 10 milhões de euros da multa, mais 5 milhões de euros pela antecipação da chegada do técnico, isso porque o Rubem Amorim precisaria cumprir um aviso prévio de 30 dias. A partir daí o Sporting passa a buscar um treinador, e os nomes de Abel Ferreira e Leonardo Jardim são os preferidos. A grande questão é, o Abel já deixou bem claro que não sairá do Palmeiras antes do Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem. Ele quer participar da reta final do Campeonato Brasileiro, sonhando com o tricampeonato nacional, além de, obviamente, ficar para a próxima temporada, onde ele vai ter a chance de, à frente do Palmeiras, medir forças com os principais clubes do mundo, incluindo 12 times europeus. Diante desse cenário, o Sporting encontrou uma solução caseira e vai colocar como técnico interino alguém chamado João, deixa eu pegar o nome direitinho do João Pereira. Ele era o comandante do time B e assume de forma interina. Isso ficou bem claro no comunicado feito pelo Sporting. Não se trata de uma escolha de um técnico, e sim o Sporting ganhando tempo enquanto busca uma solução efetiva. Dessa maneira, não dá para descartar que Abel siga nos planos do Sporting, mas por agora a chance de saída é nenhuma. Só para complementar sobre o Palmeiras, o Verdão projeta a volta de Piquerez para depois da data FIFA. Atleta que precisou passar por uma cirurgia no joelho, estimativa de que só voltaria no ano que vem. Essa volta foi antecipada e a tendência é que ele esteja à disposição para os 5 jogos finais do Campeonato Brasileiro da Série A. Preciso falar agora sobre o Vasco, que admite um aumento na sua dívida de 350 milhões de reais desde que o clube se transformou em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Revelação foi feita por Rafael Viana, que é o CFO do Vasco SAF. Ele concedeu uma entrevista longa para falar sobre uma série de temas ao lado de Carlos Amodeu, que é o CEO do clube. Essa entrevista, inclusive, está no canal do Vasco. Só para explicar os motivos que levaram ao crescimento de uma dívida que na teoria deveria cair a partir do momento em que o Vasco se tornou SAF. Maiores gastos do que receitas, pagamentos de juros e má gestão são algumas das principais explicações para o crescimento de 350 milhões de reais das dívidas do endividamento do Cruz Maltino. A receita sempre foi muito menor do que deveria ser. Esse também é outro ponto que o Pedrinho tenta combater, mostrando ou se aproveitando da grandeza do Vasco.
Carlos Amodeu, nesse mesmo depoimento, afirmou que a situação financeira é bastante sensível. O que os dirigentes do Vasco querem mostrar é que não há possibilidade de grandes investimentos, pelo menos até que o clube consiga um novo comprador para a SAF. Quero falar agora sobre o Grupo City interessado em Hugo Souza. E a novela envolvendo o goleiro do Flamengo e o Corinthians parece não acabar. Nessa quinta-feira, o jornalista Vini Casagrande trouxe a notícia de que o Grupo City monitora de perto os passos do goleiro do Flamengo que está emprestado ao Corinthians. Inclusive, já teria procurado os dirigentes do Fla para demonstrar a intenção de comprá-lo por cifras bem superiores àquelas acertadas no contrato de empréstimo com o Corinthians. O Timão tem até 30 de novembro para comprar o Hugo Souza por 800 mil euros, que lhe garantiriam 60% dos direitos econômicos. Todo mundo sabe que esse valor ficou extremamente bacana, pequeno e bom pro Corinthians a partir do nível de atuações do Hugo Souza desde que ele foi contratado por empréstimo na metade do ano. Na oportunidade, o Flamengo não botava muito a fé no Hugo, tanto que o emprestou na temporada passada para jogar no Chaves, time que caiu para a segunda divisão do futebol português. Mas com a camisa alvinegro, o Hugo voltou a jogar no seu melhor nível e o Corinthians faz esforços para que essa compra aconteça. Ela só não foi ainda efetivada porque o Flamengo não aceitou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians para a quitação desses 800 mil euros em 4 parcelas. São duas as possibilidades a partir de agora. Ou o Corinthians apresenta novas garantias bancárias ou paga à vista esses algo na casa dos 5 milhões de reais. Caso contrário, se até 30 de novembro a gente não tiver uma definição, o Corinthians perde a preferência de compra. E aí vai ter de igualar a proposta de outros interessados, como eu contei para vocês, o Grupo City disposto a pagar bem mais do que isso. Quero falar agora sobre o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim marcou reunião com o presidente da República, o Lula. A ideia é discutir e intensificar as tratativas para a construção do estádio próprio, aquele arena que será levantada no gasômetro. Inicialmente o Flamengo projetava um estádio para mais de 100 mil pessoas, hoje a discussão está entre 75 e 85 mil pessoas. A compra do terreno está confirmada, acordo com a Caixa foi fechado, ainda assim o Flamengo entende que pode precisar do governo federal para tocar o que falta a respeito desse projeto. Não temos mais detalhes se isso inclui algum financiamento ou algo do tipo. A informação sobre esse encontro foi divulgada pelo Rodrigo Rangel. Só para completar também, de acordo com o Rodrigo, Landim pretende entregar camisas oficiais do Flamengo por um jogo beneficente que será realizado em Brasília num futuro não tão distante. A saideira sobre o Fla, o último balanço do clube financeiro, apresenta que o rubro-negro gastou 125 milhões de reais na compra do Alcaraz. E os investimentos com reforços na metade do ano foram de 166 milhões e 400 mil reais. Quero te explicar agora por que o Corinthians sofreu um transfer ban e está impossibilitado de registrar atletas pelas 3 próximas janelas, decisão comunicada ao Corinthians pela FIFA. Só para exemplificar ou explicar direitinho, o Timão dessa maneira está proibido de registrar jogadores até janeiro de 2026, algo que afeta diretamente a compra do Hugo Souza. Isso se dá por causa de uma dívida do Corinthians com o Balbuena. Essa dívida, essa pendência que era de 4 milhões de reais, com juros e correção monetária, já bateu os 6 milhões e 900 mil. Importante contar que o transfer ban, esse impedimento de 3 janelas, cai assim que o Corinthians fizer a quitação do acordo com o Balbuena. O problema é que hoje em dia falta dinheiro no caixa alvinegro. Como arranjar mais 6 milhões e 900 mil reais em meio a tantos problemas e pendências? Fosse o dinheiro fácil, e o Corinthians já tinha pago os 4 milhões e 800 mil à vista para o Flamengo para aquisição do Hugo Souza. Só para complementar, vale a lembrança de que o Balbuena já passou pelo Corinthians por 2 vezes. Primeira oportunidade muito boa, na segunda mais recentemente na era do Duílio Monteiro Alves em 2022. Logo o Duílio, que vivia dizendo que como presidente não conseguiu títulos, mas tinha como missão pagar todas as dívidas do Corinthians, nenhuma coisa nem outra. Ele foi o primeiro presidente da história do clube desde a década de 80 a se sentar na cadeira de presidente sem levantar qualquer taça e ainda por cima deixou todas as pendências financeiras que você pode imaginar.
Só para completar de vez a respeito do Timão, André Ramalho foi julgado pelo STJD pela expulsão no Majestoso e pegou 2 jogos de suspensão. Já cumpriu 1 e não enfrenta o Palmeiras na próxima segunda-feira na Neoquímica Arena, jogo super decisivo pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 21h30 tem Corinthians e Racing. Já tem seu palpite para o jogo, use espaço para comentário e deixa registrado. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!